com vocês. O Leandro ele vai falar para a gente sobre o uso de Lua no streaming da Copa do Mundo de 2014. Uma salva de palmas, por favor. Vou tentar fazer em 15 minutos aqui uma tarefa bem difícil. E já peço perdão porque eu vou cometer vários pecados por fazer simplificações absurdas. Mas, enfim, só para dar um contexto, 10 minutos, é menos ainda. Só para dar um contexto, eu trabalho na Globo e eu vou trazer hoje para vocês como a gente usou Lua para entregar a Copa do Mundo e onde foi usado Lua. Eu já falei quem sou eu, enfim. Agenda, enfim. Então, vou falar rapidamente como é que funciona como é que funciona um vídeo ao vivo, especificamente um stream HLS. O que acontece é que o player, seja ele mobile ou qualquer outro, ele faz uma chamada HTTP para um recurso, que normalmente é um manifesto, é um arquivo texto. Esse arquivo texto tem links de outros arquivos textos. Esses outros arquivos textos seriam como se fossem as qualidades daquele vídeo, as múltiplas qualidades. Então, ele faz outro request para isso, e o player vai e finalmente consegue pegar esses .ts, que seriam os vídeos, que é um MPEG-TS. Mas são vídeos que o player consegue tocar. Basicamente, é assim que funciona um HLS. Enfim, só para resumir, a gente tem um arquivo texto que tem lista de qualidades, e tem outro arquivo texto que tem os arquivos em pedaços pequenos, e tem, logicamente, o arquivo binário. Aí, para tentar dizer como funciona o processo de onde sai da câmera até chegar no servidor. Enfim, para também dar mais contexto e ficar melhor. Talvez eu poderia ter cortado os contextos. Né? Você tira a sua câmera, começa a gravar, envia esse dado para um encoder, e do encoder você envia o sinal para um empacotador, que seria mais ou menos um servidor que pega aquele sinal e começa a cortar em pedaços pequenos o vídeo, e salvar metadados. Esses metadados eram salvos num disco. A gente tinha um Python que ficava escutando esse diretório, e com esse diretório a gente salvava no Cassandra, que é um banco de dados, de uma forma resumida. E o nosso back-end, que era escrito em Nginx, e com Lua, é o cara que ia lá e montava novamente essa playlist que eu mostrei para vocês no início. Então, essa é a parte que ele era usado para servir os vídeos. O que acontece? Deixa eu só... A gente tinha um problema, porque como a gente queria falar com Cassandra, não existia nem no Lua Rocks, nem em lugar nenhum, driver para conversar com Cassandra. Então, a gente tinha um desejo, que era esse de poder conectar num banco e fazer selects, enfim, e para poder pegar metadados e dados, mas não tínhamos. Foi onde a gente criou um do zero. Para ser mais justo, quem começou a criar foi o Juarez Bock, que eu acho que ele é aluno de algum dos professores daqui. Ele foi aluno de mestrado. Enfim. Mas se você pensar, o protocolo é bem simples. É um protocolo binário que você encaminha uma sequência como se fosse um frame, e você encaminha respostas, ou você encaminha requisições, e ele devolve respostas. E a gente fez isso tudo com o Lua também, e também está no Lua Rocks. E com esse driver, a gente conseguiu usar o Lua e o Nginx somente para poder servir aqueles manifestos que tem os arquivos de vídeo, e servir os vídeos usando só o Lua e o Nginx. A vantagem, no nosso caso, é que é extremamente rápido e não tinha que ter outro servidor. A gente estava o Nginx já servia para fazer caching, para todas as coisas, inclusive servia a lógica de criar esses manifestos que eu citei para vocês. O segundo ponto onde a gente utilizou Lua foi para uma melhor experiência de banda larga. Esse termo, eu não sabia o que escrever aqui, porque, na verdade, o problema que a gente tem, talvez não dê para colocar em uma frase só. Então, vou tentar explicar melhor, dar mais contexto. De uma forma resumida e simples, quando entidades da internet, sejam provedores de conteúdo, sejam provedores mesmo, eles conversam entre si para divulgar rotas através de um protocolo chamado BGP. Bem simples, isso funciona da seguinte forma. Por exemplo, imagina que a Globo, nos seus 2 POP, em São Paulo, POP é um ponto de presença, um data center. No data center de São Paulo, no data center do Rio, eles anunciam para todos os provedores, a gente atende a essa rota aqui, os 2 casos. Aí, se por um acaso alguém no Mato Grosso do Sul, aí todos os provedores entendem aquela rota, falam, beleza, quando chegar algum pedido para mim
com essa rede, eu sei quem atende ela. E, então, quando chega alguém, por exemplo, de Mato Grosso, pedindo aquele IP, ele vai no lugar mais próximo, mas não importa muito se é mais próximo ou não. Mas é interessante entender o quê? Que as entidades da internet, normalmente, elas sabem a rota e a capacidade de cada link que uma requisição existe. Isso com uma precisão boa, né? Não é sempre que existe atualização disso. Enfim. Então, qual que é o problema? O problema é a banda não infinita, porque tem provedores que eles têm um link com a Globo ou com outros provedores pequenos. Esses links são dinâmicos. O cara pode colocar uma fibra de 5 GB e lá e depois colocar 20, enfim. Imagina que tem um provedor, esse provedor Y aí tem 5 GB. O que acontece é que todo mundo que está vendo o vídeo naquele provedor está tendo uma experiência horrível. Então, vai ter uma pessoa chata, todo mundo vai estar chateado. Então, o que a gente percebeu foi que, quando tinha saturação de um link, todo mundo que estava naquele link acabava pagando por isso. E não era uma coisa muito legal para a gente. Foi onde a gente teve uma ideia, que é a seguinte. Visto que a gente sabe a rota, visto que a gente sabe a capacidade, visto que a gente tem informações sobre quase tudo do contexto de onde aquele usuário vem, o que a gente fez foi a escolha de criar um sistema no qual a gente barrava os usuários quando chegasse num threshold de, por exemplo, o link está em 80%, então aqui a partir de agora ninguém mais vê. Então a gente deixava uma pessoa feliz e 2 tristes, um exemplo, né? Mas a ideia era só não prejudicar todo mundo. E como que a gente fez isso? A gente fez isso usando Nginx, Lua e o Redis só. O Redis a gente usou um Redis especial entre aspas, porque ele é um banco de estrutura de dados. A gente acabou usando uma estrutura de dados chamada Interval Set. Eu não sei se tem tradução para português. Mas, enfim, é uma estrutura de dados que ela é orientada a intervalos. Então, se você consegue fazer buscas de intervalos de uma velocidade extrema, o que é importante para a rede. No caso, a gente tinha informações dos roteadores. O que acontece é que aquele protocolo que eu disse para vocês, BGP, a gente consegue pegar informações diretamente do roteador por SNMP ou por outros motivos, e também ele faz um dump dessas informações que eles trocam com os outros provedores num banco MySQL. E a gente importava isso, salvava isso no Redis e usava somente dois para ter opção de falha, né? Dois servidores com Nginx e Lua para conversar e resolver esse problema todo. E foi, uma das coisas mais complexas que a gente fez e com uma simplicidade imensa e com a ajuda do Lua, que não tem nem como descrever em números. Imagina que, para dar um contexto, a Copa do Mundo teve um jogo que teve 500 mil de pessoas simultâneas vendo um jogo naquele momento. Teve 640 GB de consumo. Pode ser não muito para uma empresa, sei lá, do YouTube, mas para o Brasil foi um consumo bem grande de banda. Foi um case bastante interessante para a gente também, né? Enfim, outras coisas que eu quero falar, que a gente teve como experiência, não só eu, todo mundo que trabalhou, foi que ajudou muito a gente ter testes e usar o Busted ajudou bastante, porque nem sempre você consegue subir algo e testar. E você usando o Busted, você tem a velocidade imensa para testar. E uma outra coisa muito que parece boba também, alguém falou sobre memory leak aqui, eu acho, ou começou a falar. Enfim, esse comando aqui, ele ajuda, não nesse aqui especificamente, mas ele ajuda você a descobrir se você tem algum memory leak, entre aspas, no seu programa. A gente teve, dos 3 problemas que a gente teve, 2 eram memory leaks. Claro que a gente é o culpado, não um Lua ou outra coisa, mas esse comando ajudou a gente a perceber isso. E também tem o próprio Valgrind, que a gente tem alguns programas em Lua que utilizam extensão C, enfim, e você consegue usar ele para também detectar esses problemas. E eu acho que eu andei rápido e agora eu abro para perguntas. Algum motivo especial para usar o Cassandra em vez do Redis? E o Redis especial que você falou, é uma implementação especial ou é só um recurso que está presente no... A gente começou usando o Redis, só que a gente tinha alguns problemas para escalar o Redis. A gente teria que prover
muita da infraestrutura esperada. Eu vou falar infraestrutura como, tipo, como que vai fazer quando um cair ou não, enfim. Já tem soluções para isso, mas a gente acabou escolhendo o Cassandra por esse motivo. Foi um que nos levou a isso. E o Redis que eu falei, na verdade, ele é um branch do Redis oficial com esse tipo de dados. Eles até tentaram fazer um pull request para colocar no Redis, mas o dono falou que não acha que seja um tipo de dado, estrutura de dados que seja aceita. Respondi? Obrigado. Por nada. Vamos então para o Leandro.